TEC 2012. Em relação ao desdobramento da segunda bulha, pode-se afirmar. Então, enunciado aí bem curto, bem direto, né? Então, vamos destacar o que ele quer. Ele quer a alternativa correta em relação ao desdobramento da segunda bulha. Então, vamos fazer uma revisão bem rápida sobre esse assunto, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, a B1 e a B2. A B1 representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, então ela tem um componente mitral e um componente tricúspide. E a B2 representa o fechamento das válvulas semilunares. Então tem um componente aórtico e um componente pulmonar. E o que acontece durante a inspiração, né? Aumenta o retorno venoso. Então o ventrículo direito ele fica o quê? Mais cheio, tá? Ele estando mais cheio, ele vai demorar mais para se esvaziar durante a sístole. Então isso vai o quê? Vai atrasar o componente pulmonar da segunda bulha. Então vai desdobrar aqui. E durante a expiração, né, o VD ele vai estar mais vazio, então a sístole ela vai ser mais curta e aí a gente vai ter um fechamento mais prematuro da válvula pulmonar, né? Então, o componente pulmonar da segunda bulha vai ficar praticamente aqui junto com o componente aórtico da segunda bulha, tá? Então, isso aí a gente chama de desdobramento fisiológico. Isso é muito comum a gente escutar aí em adulto jovem, em crianças também. Então, desdobramento fisiológico é isso aí. Durante a inspiração desdobra, durante a expiração os dois componentes eles se unem, tá? Ok. A gente tem também outro desdobramento, que é o desdobramento não fixo, né? Também chamado de desdobramento variável da segunda bulha. As duas condições, né, que você tem que memorizar aí, né? Desdobramento não fixo, né, variável, é o bloqueio de ramo direito e a insuficiência mitral grave, tá? Ambas aí com especificidades em relação a esse desdobramento, ok? Então vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Ó, no bloqueio de ramo direito, o que acontece? Primeiro se despolariza o ventrículo esquerdo para depois se despolarizar o ventrículo direito. Então isso vai o quê? Atrasar o componente pulmonar. Então vai ocorrer um desdobramento da segunda bulha. Na insuficiência mitral grave, né? O ventrículo esquerdo, quando contrai, parte do sangue sai pela válvula aórtica e a outra parte vai o quê? Vai refluir para dentro do átrio esquerdo. Então a gente vai ter um encurtamento da sístole do ventrículo esquerdo. Então a gente vai ter um fechamento prematuro da válvula aórtica, tá? Então o desdobramento aqui se dá por conta do fechamento prematuro da válvula aórtica. No entanto, ambas as condições têm uma característica em comum, né? Elas sofrem, esse desdobramento sofre influência da respiração. Isso é muito importante, tá? Desdobramento não fixo ou variável sofre influência da respiração. As duas condições, bloqueio de ramo direito, insuficiência mitral grave. Outro tipo de desdobramento que a gente tem é o desdobramento fixo, né? Característico da comunicação interatrial do tipo Ostrom secundo, tá? E aí a grande característica desse tipo de desdobramento é que não sofre influência da respiração. Não sofre influência da respiração. E por que a gente tem o desdobramento da segunda bulha na CIA? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Ó, na CIA a gente tem o quê? A gente tem um shunt, né, que vai do átrio esquerdo para o átrio direito. Então a gente vai ter um volume de sangue maior chegando ao ventrículo direito também. E o ventrículo direito mais cheio, a gente já viu, ele demora mais para se esvaziar e aí ocorre o atraso do componente pulmonar da segunda bulha, por isso que a gente tem um desdobramento, né, da segunda bulha na CIA. E por que não varia com o ciclo respiratório? Porque durante a inspiração chega mais sangue ao átrio direito vindo das cavas. E aí o que acontece, né? O shunt do átrio esquerdo para o átrio direito se reduz quando chega esse sangue durante a inspiração. Então, se sobra mais sangue no átrio esquerdo, né? Pô, chegou mais sangue no átrio direito. O átrio esquerdo diminui o shunt, né? Diminui o shunt, volume de shunt para o átrio direito. E aí chega mais sangue onde? No ventrículo esquerdo. Por isso que não varia, né, esse desdobramento com a respiração, tá? E aí o representante do desdobramento fixo é CIA,
tá? Tem que memorizar isso aí, CIA. A gente tem também o desdobramento paradoxal ou desdobramento reverso, tá? Isso ocorre em virtude do atraso patológico do componente aórtico da segunda bulha, tá? Então vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Então a gente tem aqui na segunda bulha, né? Normalmente o componente aórtico vem primeiro, depois o componente pulmonar, tá? Só que em algumas condições, como por exemplo, né? A gente tem aqui no bloqueio de ramo esquerdo, o que acontece no bloqueio de ramo esquerdo? No bloqueio de ramo esquerdo se despolariza primeiro o ventrículo direito, para depois se despolarizar o ventrículo esquerdo. Então ocorre o quê? Um atraso patológico do componente aórtico da segunda bulha. Por isso que ele é chamado de desdobramento paradoxal. Da mesma forma, né? Marca-passo com cabo no ventrículo direito, tá? Simula o quê? Simula um bloqueio de ramo esquerdo. Então a gente vai ter também o quê? Um atraso do componente aórtico da segunda bulha, desdobramento paradoxal. Estenose aórtica grave. Por que a gente tem na estenose aórtica grave, né, o desdobramento paradoxal? Porque o ventrículo esquerdo demora muito para se esvaziar. Demorando muito para se esvaziar, o que acontece? Atraso patológico do componente aórtico da segunda bulha, tá? Então, além dessas condições, a gente ainda tem a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva pela mesma razão aí da estenose aórtica grave, tá? Atraso do componente aórtico da segunda bulha, e a gente tem também a isquemia miocárdica. Então, essas condições você precisa também memorizar, tá? Bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo com cabo no VD, tá? Estenose aórtica grave, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, isquemia miocárdica são causas de desdobramento paradoxal ou reverso da segunda bulha. Então vamos de novo aqui, né? Vamos voltar à questão e ver as alternativas. Então vamos lá. Letra A. O fechamento da válvula pulmonar precede a válvula aórtica em indivíduos sadios. Não, indivíduo sadio a gente viu, né? O que acontece? Né? O componente pulmonar, ele sucede o componente aórtico e não precede. Então a letra A está errada, corta, ele quer a correta. Letra B. Portadores de comunicação interatrial apresentam desdobramento constante e variável com a respiração. Não, né? O desdobramento da CIA é o desdobramento fixo, tá? O que varia em relação ao desdobramento da segunda bulha são aquelas duas condições, bloqueio de ramo direito e a insuficiência mitral grave, né? Esse desdobramento varia sim com o ciclo respiratório. A CIA é um desdobramento fixo. Então a letra B está errada. Letra C. Portadores de bloqueio de ramo esquerdo apresentam desdobramento paradoxal. Perfeito, exatamente isso. A gente acabou de ver, né? Bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo com cabo no VD, estenose aórtica grave, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e isquemia miocárdica são causas de desdobramento paradoxal da segunda bulha. Então, o gabarito é a letra C. Mas vamos lá. Letra D. Portadores de bloqueio de ramo direito têm desdobramento constante, não sendo modificado pelo padrão respiratório. Não, né? Isso aí é CIA. CIA é que não muda, com o padrão respiratório. O BRD e a insuficiência mitral grave muda sim, tá? Então a letra D está errada. E a letra E, a inspiração em curto tempo de ejeção ventricular direita por reduzir a pressão em artéria pulmonar. Não, a inspiração, né, aumenta o tempo de ejeção ventricular direita, porque aumenta o retorno venoso, o ventrículo direito mais cheio, ele demora mais a se esvaziar, tá? Então tá errado, não encurta, né? Ele alonga o tempo de ejeção ventricular. Então a letra E tá errada, então o gabarito realmente é a letra C. Mais uma questão, TEC 2013. Paciente do sexo feminino, 55 anos, em classe funcional 2, apresenta ao exame físico um ventrículo direito palpável, estando a segunda bulha com desdobramento fixo e com o componente pulmonar aumentado. Um sopro sistólico de intensidade 2 cruzes em 6 é auscultado em foco pulmonar. Diante deste quadro clínico, o diagnóstico deve ser. Então aí, ó, mais uma questão, o que a gente faz? A gente destaca aquilo que é importante. Então, uma paciente que tem um VD palpável tem uma segunda bulha com desdobramento fixo. Desdobramento fixo. E a gente acabou de ver, desdobramento fixo, né? A condição que dá desdobramento fixo da segunda bulha é CIA, tá? CIA.
Mas vamos lá. Também tem um sopro sistólico de intensidade 2 cruzes em 6, auscultado no foco pulmonar, tá certo? Então, a gente olha as alternativas, né? Então, a gente já corta, né, persistência do canal arterial. Por quê? Porque essa paciente tem um sopro sistólico. Ele não diz que tem um sopro contínuo, né? Porque o sopro da persistência do canal arterial é um sopro contínuo em maquinaria, tá? Então, a gente corta hipertensão arterial pulmonar e corta também persistência do canal arterial. Então, a gente corta a letra A, B e a letra E, né? E como tem desdobramento fixo da segunda bulha, a gente fica o quê? Com comunicação interatrial. Agora, é sem hipertensão pulmonar ou com hipertensão pulmonar? O detalhe é que no exame físico a paciente tem um VD palpável. Se tem VD palpável, é porque tem o quê? Sobrecarga do ventrículo direito. E isso é ocasionado por conta de hipertensão arterial pulmonar. Então, nesse caso, a gente corta a letra C, que diz que é sem hipertensão arterial pulmonar, né? E a gente fica com a letra D, né? Uma CIA com hipertensão arterial pulmonar. E esse sopro aí de intensidade 2 cruzes em 6, auscultado no foco pulmonar. Ó, CIA, né? Tem um sangue que chega pelas cavas, tem um sangue que chega pelo shunt, tá? Então o VD ele vai estar mais cheio, né? O VD mais cheio a gente já viu. Atrasa o componente pulmonar da segunda bulha, tá? Por isso que tem um desdobramento. E aí, o que acontece? O VD mais cheio, né? A contração vai ter um hiperfluxo pela válvula pulmonar e isso vai causar um sopro sistólico, tá certo? Então, muito bem. Então, esse gabarito aí da questão do TEC 2013 é a letra D. Mais uma questão, TEC 2014. Paciente do sexo feminino, 35 anos, com sintoma de dispneia em repouso, ortopneia e tosse seca, né? Quadro aí de congestão pulmonar, tá? Apresenta sopro diastólico de 3 cruzes em 6 no segundo espaço intercostal à esquerda, aspecto aspirativo e sopro diastólico em Rufflar, 3 cruzes em 6. B1 hiperfonética e P2 hiperfonética, ou seja, componente pulmonar da segunda bulha também hiperfonético. Aí diz, pulsos periféricos simétricos, amplitude e ascenso normais. Assinale a alternativa que contempla a hipótese diagnóstica correta. Então, mais um caso clínico, paciente jovem, 35 anos, né? Quadro clínico aí de congestão pulmonar. E aí no exame físico, né, vamos destacar aqui, né? Tem um sopro diastólico de 3 cruzes em 6 no segundo espaço intercostal à esquerda de aspecto aspirativo, tá? Aspecto aspirativo. E sopro diastólico em Rufflar, né? De 3 cruzes em 6, com B1 hiperfonética e o componente pulmonar da segunda bulha também com hiperfonese, tá? Então veja só, então vamos lá. Primeiro vamos para o Rufflar, né? Então o sopro diastólico em Rufflar é característico da estenose mitral. E uma paciente jovem como essa, né, pode ter uma estenose mitral reumática e aí pode acontecer tudo isso aí, né? Sobrecarga de átrio esquerdo, né? Consequentemente, sobrecarga, né, da arterial pulmonar e sobrecarga de câmaras direitas, tá? Então, a única câmara poupada na estenose mitral é o ventrículo esquerdo, tá? Então, na estenose mitral grave. Então, a gente tem sobrecarga de átrio esquerdo, hipertensão arterial pulmonar e sobrecarga de câmaras direitas, tá? Então, vamos lá. Então, esse sopro, né, de Rufflar, de 3 cruzes em 6, acompanhado aí de uma B1 hiperfonética, lembrar que a estenose mitral, né, reumática em quadros iniciais da B1 hiperfonética, só em quadros avançados que a B1 fica hipofonética por conta da calcificação das válvulas, tá? Mas, no caso dessa paciente, como ela tem uma B1 hiperfonética, significa que essa estenose mitral aí, ela não é tão avançada, tá? E o sopro diastólico aspirativo, né, no foco pulmonar, né, segundo espaço intercostal à esquerda, do foco aspirativo, é característico da insuficiência pulmonar. Insuficiência pulmonar. Então, a gente tem
né, uma paciente com uma estenose mitral, tá? Com uma hipertensão arterial pulmonar e com uma insuficiência pulmonar. Então vamos para as alternativas. Vamos começar de baixo para cima. Letra E, insuficiência aórtica e insuficiência pulmonar. Veja, a insuficiência aórtica, ela dá um sopro aspirativo, assim como a insuficiência pulmonar. E a gente tem aí um sopro enruflar, né? Então a letra E não pode ser, a gente corta. Letra D, insuficiência tricúspide e estenose mitral. Insuficiência tricúspide dá sopro sistólico, né? E os dois sopros aí, eles são o quê? Diastólicos. Então a letra D não pode ser. Letra C, dupla lesão mitral importante e estenose pulmonar. Mais uma vez, estenose pulmonar, sopro sistólico, o paciente tem sopro diastólico, então a gente corta. Letra B, insuficiência aórtica e insuficiência mitral. Mais uma vez, insuficiência mitral é sopro sistólico, então também não pode ser. E letra A, insuficiência pulmonar e estenose mitral, tá? Então o gabarito correto da questão é a letra A. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso curso de revisão de questões do TEC, tá? Então é importante aí essa questão, né, de desdobramento da segunda bulha, tem que memorizar lá aqueles desdobramentos, né, condições de desdobramento fixo, né, desdobramento variável e desdobramento paradoxal, tá? Tem que memorizar aquilo aí porque o TEC adora cobrar esse tipo aí de pergunta que a gente viu na primeira questão do vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!